Hum, para você que não assistiu a aula do Meet que a gente fez hoje, lembrando que nas próximas aulas vamos continuar fazendo da mesma forma, eu vou explicar tudo de uma vez. Para você que não entrou, eu vou rapidinho dar um direcionado do que é para fazer. Nós estamos na sequência 4, que eu pretendo terminar ela até a semana que vem para a gente entrar no volume 2, tá? Olha o que você vai fazer, super simples, na página 43, tá? Tem isso aqui. Tá aqui escrito assim: As mais belas coisas do mundo. O autor é Walter Hugo Mãe. Você vai imaginar o que seriam essas belas coisas do mundo. Imagina o que seria que ele queria dizer. E você vai escrever aqui. No caso, vai fazer a predição. Vai sair das suas ideias, da sua cabeça. Você vai escrever aqui o que será que ele queria colocar como as mais belas coisas do mundo. Põe o que vem no pensamento e você coloca, tá? E na outra de baixo, você vai colocar as minhas mais belas coisas do mundo. Ou seja, uma coisa que aconteceu no seu passado, que você achou maravilhoso. Como eu dei exemplo hoje, junto com o pessoal, que eu, quando era criança, minha mãe deu uma saia rodadinha, era de xadrez, era xadrezinha com laranja e branco. E eu me senti uma bailarina, era a coisa mais linda do mundo. Eu achava, né? E então é uma das minhas memórias legais de quando eu era criança. Tá? E você vai pegar as melhores memórias que você tenha, o que você achava mais belo no seu mundo, na sua infância, ou enquanto por agora que você achou mais legal, e vai escrever aqui, ok? Depois você vai virar a página e aí sim você vai ler a história real, a memória real que o autor tem, tá aqui. Depois de você ler, obviamente, você vai responder as questões aqui, que elas são questões de interpretação mesmo. Você lê o texto e vai respondendo. Super facinho, tá? Qualquer dúvida aí você pode entrar em contato. Aqui vocês vão ver a diferença, que nas aulas anteriores eu mostrei para vocês como é que era feito o conto narrativo. Tá aqui que o conto narrativo, ela tem os mesmos elementos do romance, que é aquele que eu coloquei para vocês, os elementos da narrativa, que é narrador, personagem, enredo, espaço, tempo. Eu acho que você se lembra, né? E é uma narrativa curta. Aqui, memórias literárias. Elas são narrativas também, porém são de formas diferentes. Porque aqui no conto tem um narrador que ele narra, tem as personagens que falam, mas aqui não tem, tem a personagem, mas a personagem é a própria pessoa que escreveu, então ele escreve em primeira pessoa, porque a memória, a lembrança é dele. E o personagem principal não fala, que não é ele, tem outra pessoa, ele não fala, ele só conta das memórias, então é bem diferente do conto aqui. A única coisa que elas têm em comum é que ambos as duas partes de um passado, por isso que eu coloquei para vocês estudar na aula passada os pretéritos, tá? Porque vocês vão utilizar isso aqui, revendo tudo isso, rememorar um passado, ok? E aí você vê a diferença. As memórias literárias e alguém pega uma coisa do passado e coloca muitos adjetivos, fantasiam até, porque no caso do autor aqui, ele fantasiou tanto que até falou que o avô dele quase usava alguns materiais, como binóculos, lupas, e o avô dele não tinha esses equipamentos, só que ele tinha a sensação de que o avô os tinha, porque ele ia tão fundo nas memórias que parecia que ele via as menores coisas para falar para o neto. Então, eles, obviamente, dava a entender que eles se amavam, né? Essa outra página, 47, foi o que eu passei a semana passada para vocês, sobre a exploração dos pretéritos. Então, não precisa fazer. Aí você vai para a aula 4, tem um texto maravilhoso, que é o Mate de João Cardoso. O que vocês vão observar nesse texto? Além de ler, aqui tem umas memórias, contando coisas do passado, mas vocês vão prestar atenção na questão da linguagem. Existem, pessoal, no mundo que a gente vive hoje, principalmente no Brasil, mais de 4 tipos de linguagem. Eu só vou falar para vocês 4, prestem bastante atenção.
Tem a linguagem científica, que é aquela linguagem que os cientistas usam, dando nome a todas as plantas, né? E a única planta que eu tô lembrando do nome agora é da cannabis. E eu acho horrorosa a questão do uso dela. E os científicos, eles contam tudo cientificamente, então é uma linguagem totalmente diferente da que a gente usa. É a linguagem científica. Depois tem a linguagem padrão, que é a linguagem que a gente aprende na escola, gramática certinha, tem aquela preocupação de falar certinho, utilizando toda a gramática, tá? Depois tem a linguagem coloquial, que é aquela linguagem do dia a dia. Você fala com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos. Não tem aquela preocupação exagerada com a gramática. É claro que a gente utiliza a gramática para não ficar tão ruim, mas não é tão preocupado com ela. Então, essa é a linguagem coloquial, que é a terceira. Tem a quarta linguagem, que nós chamamos de linguagem regional, ou seja, devido às regiões. Por exemplo, quem mora no sul tem um sotaque, algumas palavras diferentes, algumas gírias diferentes. Quem mora, por exemplo, no Nordeste, já tem palavras que a gente não conhece ou que muda muito em alguns aspectos. Por exemplo, aqui em São Paulo, aquela que eu falei hoje para os alunos na sala do Meet, tem uma raiz que a gente costuma cozinhar e comer, que é a mandioca. Aqui no Sudeste nós chamamos de mandioca. Quando se vai para o Sul, aí tá lá, a mandioca passa a ser chamada de aipim, né? Quando você vai para o Nordeste, aí a mandioca não é nem aipim nem mandioca, ela é chamada de quê? Isso, macaxeira. Então, devido às regiões, a fala das pessoas muda. Mas como aqui, professora, mas não faz a diferença? Não, porque nós estamos falando de narrativa literária. Na questão de literatura, de histórias, de narrativas, a gente pode escrever elas de acordo com a fala da pessoa que mora no lugar. Por exemplo, quem mora no sul, alguma coisa sai errada, ele, deu tudo errado, né? Quando você vai, por exemplo, para o Nordeste, alguém fala, vixe Maria, deu tudo errado, né? Aqui para o Sudeste, Ave Maria, e aí por diante. Cada um tem o seu modo de falar de acordo com a região onde mora, né? Eu não sei qual a região, de algumas pessoas que vêm do Nordeste vai saber explicar melhor. Alguém que, eu vim de outro país, é de região também, veio de outro lugar, obviamente, há de falar diferente, né? E aí por diante. Na literatura, tudo é possível, na questão literária. Agora, se for fazer um texto, artigo de opinião, jornalístico, aí já não pode, porque não é literatura, é um texto não literário, tá? Agora, tudo que for texto literário, você pode usar a linguagem de acordo com o personagem, ok? Então, vocês vão ler, vão responder, isso aqui vocês já sabem, que já colocou em aula, mas aí vem a parte mais importante, tá? E a parte mais importante é que você vai preparar, tá? No caderno de vocês, vão escrever as suas memórias, daquilo que você escolheu, logo no comecinho que eu coloquei lá, as suas mais lindas memórias, né? As coisas mais lindas. Você vai escrever como se você estivesse escrevendo assim para deixar alguém, nossa, que coisa mais linda a sua memória, tá? Então, você vai escrever bonitinho, coloca nome, porque às vezes, quando cai lá no meu WhatsApp, eu fico, e agora de quem é? Tá? Mesmo você tendo o seu próprio nome no WhatsApp, coloque um nomezinho e a série para eu saber. E capriche na escrita, porque eu vou corrigir tudo. Escrevam de caneta, nem que vocês escrevam em folha separada, depois tem que reescrever, mas escrevam de caneta, sem erros, para que eu possa dar uma olhadinha direitinho, porque de lápis, quando vocês tiram uma foto, fica muito clarinho e não dá para eu enxergar, tá bom? Então, vocês vão, depois de fazer essas atividades, vocês vão escrever para mim e enviar para mim as suas melhores memórias. Eu acho que vai ser tão lindo,
tá? Ah, e não esqueçam, depois que vocês fizerem isso, vocês vão estar lá tranquilos, né? Aí, no material que eu enviei para vocês, logo na primeira página, que é essa daqui, tá escrito assim: fazer tarefas. Como? Você vai entrar lá no centro de mídias, igual eu mostrei de outra vez. Vai lá na turma, tem um lugarzinho parecendo um caderninho. Você vai lá e vai procurar essas atividades do dia 29 e do dia 30/4, que tem o título O Debate Dentro do Texto e Começo, Meio e Fim. E vocês vão fazer essas duas atividades que tem lá. Lembrando que valendo a nota que vocês tirarem lá. Tá bom, gente? Valeu, boa noite.